de Jesus. Eu entrego essa equipe de louvor em tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, nos unge com teu poder, com tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar mais pessoas para proclamar o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor levante pessoas do banco, Pai, instrumentista, pessoas que cantam para louvar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra fala, Pai, que antes mesmo de nós perdirmos, o Senhor sabe o desejo do nosso coração. O Senhor sabe o desejo do meu coração. O Senhor sabe o desejo do coração do pastor. Ó Deus, em nome de Jesus, continua conosco esta noite, permaneça conosco esta noite e fala através da boca do pastor aquilo que a igreja precisa se ouvir. Em nome de Jesus, amém. Desci. Boa noite, irmãos. Nossos avisos e programações. Já ia falar da segunda-feira, né? Mas segunda-feira não. Toda quarta-feira a gente tem o culto, né? De oração e estudo da Palavra de Deus. Toda quarta-feira, 19h30. Então, a gente sente muita falta de muitos irmãos na quarta-feira, também no domingo, em que nós vamos falar aqui agora, mas quarta-feira convidamos todos a estarem presentes aqui, né? Às 19h30, para um momento de oração, de estudo da palavra, em que estamos estudando o livro de Apocalipse. No domingo, todo segundo domingo do mês, nós temos o café da manhã, e nesse próximo domingo agora, todos estão convidados a estarem presentes, momento de comunhão ali, do café da manhã, e logo após o café, né, nós temos aí a nossa escola bíblica dominical, às 9h. Então, a escola bíblica dominical acontece todo domingo às 9h da manhã. O nosso café da manhã, todo segundo domingo do mês. Coloque na agenda aí. A escola bíblica dominical, às 9h. E o culto, esse que estamos tendo agora, às 19h30. Então, todo domingo, estamos aqui presentes, né, neste momento de louvor e adoração a Deus, e também de conhecimento da Tua Palavra, às 19h30. Nós temos aniversariantes essa semana. A Ingrid, ela não está presente, né? Mas nós vamos orar pela vida dela. Dia 8, né? Dia 8 agora de março, aniversário da Ingrid. Gostaria de chamar aqui o Gabriel. Você mesmo. Gabriel, dia 10, né? Dia 10 de março. Gabriel também ficando mais experiente. Vamos orar pelo Gabriel, pela Ingrid, né? Está presente. E eu pergunto se tem alguém aqui presente que faz aniversário essa semana, para a gente estar orando também. Não? Então, irmãos, de pé, por gentileza, vamos orar pela vida deles. Me sinto pequenininho aqui. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Deus, pelas incontáveis bênçãos proporcionadas a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Em especial, meu Pai, te pedimos a continuação do Teu cuidado, da Tua bênção, sobre a vida do Gabriel, Deus, em que o Senhor, meu Deus, com a Tua graça e misericórdia, permitirá, Senhor Deus, que irá completar mais um ano de vida. E da mesma forma, Ingrid, Deus, te peço a continuação da Tua bênção sobre a vida dela também. Deus, esses jovens, meu Pai, que o Senhor venha continuar iluminando os seus caminhos, as suas vidas, Deus, dando sabedoria, dando discernimento, meu Pai, e que eles possam, meu Deus, continuar firmes, meu Pai, na presença do Senhor, meu Deus, e livra de todo mal, de toda dificuldade, e assim, meu Pai, te peço a continuação da Tua bênção, em nome de Senhor Jesus. Amém. Som. Boa noite, igreja. Graças e paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém?
Antes de a gente darmos início às mensagens, queria convidar aqui a Johnny e a Tayane. Se estiver, venha até aqui à frente nesse momento. O Hudson também. Johnny, Tayane e Hudson estão aqui para vocês falarem. Eles vão estar trabalhando com a gente esse ano na juventude aqui da igreja. E eles querem dar uma palavra com os irmãos. Fique à vontade. Boa noite, igreja. Cadê os jovens da igreja? Esse ano, eu e a minha equipe, Tayane e Hudson, vamos trabalhar com vocês. E esperamos, através do nosso conhecimento, passar para vocês também o pouco que a gente conhece e que o pastor vai estar nos apoiando também, levar a palavra de Jesus para vocês e, através de vocês, a gente espalhar para vários outros jovens. Tá bom? Então, a gente conta com a presença de vocês em todos os cultos, em todas os outros eventos que nós vamos ter. Ô, gente, então, por enquanto é isso. E hoje, como vocês sabem, é dia da esposa do pastor. Não há esposa do pastor sem o pastor. Então, a gente quer a presença do pastor e da Claudineia. Ei, Clau. Gente, quem me conhece sabe como é difícil eu estar aqui na frente, viu? Estou gelada. Ô, Clau, olhei para você, porque você sabe, né, amiga? Hoje é dia dela, esposa do pastor. Nada mais que nada menos do que da Claudineia. Uma mulher que ora, que incentiva, que ajuda. Está precisando de ajuda no louvor? Só chamar a Claudineia. Está precisando de ajuda com as crianças? Olha ela lá de novo. Está precisando de ajuda na cozinha? Aí que ela gosta mesmo de ajudar. Ela é forte? É sim, mas também é muito frágil. Mas se o pastor chega meio cabisbaixo, meio borocochô em casa, logo ela está e se dispõe a ouvir e ajudar. Com seu alto astral incrível, lá nas alturas, com seu sorriso solto que contagia a todos. Por isso, nós louvamos a Deus por sua vida e por tudo aquilo que você representa, não só para o ministério do seu esposo, mas também para toda a igreja. Então, nosso muito obrigado. E agora eu vou pedir a Tayane para estar orando pela vida da Claudineia. Boa noite, irmãos, paz. Eu vou estar lendo um versículo aqui e, posteriormente, vou estar orando por ela. Está lá em Provérbios 31, versículo 10 e 11, que diz assim: uma esposa exemplar, feliz, quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Amém? E eu quero estar orando, agradecendo a Deus pela vida dela, porque ela é essa esposa para o pastor, né? E tem sido, vocês têm visto isso na igreja, então eu quero estar orando por ela. Senhor, meu Deus, Pai amado e Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, e eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, pela honra que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estarmos na Tua casa, de estarmos louvando o Senhor, engrandecendo o Teu nome, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, pela vida, Senhor Deus, da Claudineia, Senhor Deus, que não poderia passar em branco esse dia, Pai. Eu quero que o Senhor venha estar abençoando a vida dela, venha estar, Senhor Deus, capacitando cada vez mais ela, Senhor Deus, nesse trabalho, junto ao pastor, Senhor. Porque o Senhor sabe, Deus, que um pastor precisa de uma mulher forte do lado dele,
E graças ao Senhor, Pai, que concedeu ao pastor Samuel, a Claudinéia como esposa, o Senhor tem visto isso, Pai, como essa mulher tem ajudado ele. Como ela tem, Senhor Deus, sido um suporte na vida do pastor, Pai, e da sua igreja também. Que o Senhor venha estar continuando abençoando ela, continuando direcionando os caminhos dela, dando força, Pai, equilíbrio. Que o Senhor venha estar abençoando essa família, Pai, e a tua igreja também, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro, consagro, Senhor Deus, esse culto a Ti, e te agradeço por todas as coisas, ó Pai, principalmente, ó Deus, por estarmos aqui hoje. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoado seja esse culto, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Ai, gente, está fazendo tirar minha maquiagem, mas tudo bem. Eu agradeço. Peraí. Não agradece ainda não, que não acabou. Vem aqui. Agora nós vamos chamar o Ministério Infantil para apresentar para a Claudinéia junto com o pastor Samuel. Bom, a Bíblia diz, né, lá em Provérbios, que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, em nome do Ministério Infantil, né, Cláudia, nós queremos te agradecer por exercer tão bem o seu papel de esposa de pastor, tá? É uma pequena lembrança, uma pequena homenagem das crianças para a tia Cláudia. Não acabou ainda. Agora, depois do Ministério Infantil, as homenagens continuam. Irmã Leia. Com quem? Com música. Continuar. Parabéns, Claudinéia, pelo seu dia. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida e pela vida do pastor Samuel. Que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre sua vida. E essa aqui é uma lembrança da PIB Vila Esportiva, pela essa mulher maravilhosa que você é. Acho que não vai aguentar.
E não acabou. Clau, agora você vai olhar para o telão, que tem uma pequena homenagem para você. Obrigada, gente. De coração mesmo, muito obrigada. Tudo que eu faço, o Senhor sabe que eu faço por amor a Jesus. É o que eu falo aqui, se é para limpar um chão, se é para fazer uma comida, se é para no louvor, se disponha, porque o trabalho do Senhor, ele é árduo, mas é gratificante. É muito bom trabalhar na obra do Senhor e com pessoas tão maravilhosas, que é vocês, é a igreja do coração, a igreja que Deus deu para o meu marido. A igreja somos nós. E muito obrigado por essas homenagens. Obrigada mesmo a todos que participaram, a todos os irmãos. Que Deus continue abençoando esse carinho que vocês têm pelos seus pastores. E que se algum dia o meu marido tiver um outro chamado para um outro lugar, que vocês continuem com esse carinho com outro pastor. Isso é gratificante demais para a família. Vocês não sabem quanto enche o coração da família de alegria, tanto esposo como mulher, como filhos. Muito obrigada mesmo, que Deus dá em dobro para vocês tudo que você faz pela minha família, em nome de Jesus. E continua orando pela minha família. Precisamos muito de oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Quer chamar as crianças aqui na frente de novo?
Arthur também. Cá. Caleb, vem cá orar para nós. Caleb vai orar a Deus nesse momento. Depois as crianças vão descer para a salinha lá embaixo. Ó Deus, eu agradeço pelo Senhor ter nos dado o alimento, ó Deus. Eu agradeço por ter nos dado o pastor, essa igreja, ó Deus. Eu agradeço pelo Senhor ter nos dado uma mãe, um pai, ó Deus, nos ter dado essa igreja, ó Deus, nos ter dado essa boa noite, é uma noite boa, ó Deus. Eu peço que o Senhor abençoe todos nós, ó Deus, que Deus abençoe a vida da tia Claudineia, não só dela, de todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu estou abraçando o Calebinho aqui, o coração dele está acelerado, viu? Enquanto as crianças descem, vamos colocar de pé para a gente orar nesse momento? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado a Deus, por mais um culto de louvor e bem dizer o teu santo nome. Viemos até a tua igreja, até a tua casa, até para te prestar culto. Então ensina-nos, ó Deus, a fazer de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu evangelho. Que o teu Espírito Santo sonda os nossos corações, esteja ao nosso redor, esteja sondando as nossas vidas, nos convencendo de toda justiça, pecado e juízo. Que o Senhor esteja nos orientando, nos informando e de acordo com a tua vontade. Receba a nossa oração, receba o nosso culto, de acordo como o Senhor quer. Ensina-nos, ó Deus, a melhorarmos a cada dia mais, a cuidarmos de nossas vontades, para que nossa vontade seja igual à vontade do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, esteja cuidando da vida da minha esposa. Hoje comemoramos o dia da esposa do pastor e ela tem sido, sim, Pai, uma bênção em nossas vidas, uma bênção na vida da minha família, uma bênção principalmente na minha vida, desta igreja, e que o Senhor esteja abençoando a vida dela, trazendo boa saúde, trazendo que o Senhor esteja cada dia cuidando da vida dela. Pedimos ao Senhor por todos os irmãos dessa igreja, por todas as pessoas que já passaram por essa igreja, que o teu Espírito Santo esteja cuidando deles. Em nome de Jesus, essa oração do teu servo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Pai. Pode se sentar, meu irmão. Vamos abrir a Bíblia comigo em Efésios 5, versículo 17. Efésios 5, no versículo 17. Eu vou ler o versículo de Efésios 5, 17 em duas versões, para que você entenda comigo o que esse versículo quer dizer. Primeiro eu vou ler no NVI, dizendo assim: portanto, não sejam insensatos, mas compreendam qual é a vontade do Senhor. Na outra versão está dizendo assim: pelo que não sejais insensatos e imaturos, mas entendei quais é a vontade do Senhor. Os dois pontos desse primeiro versículo, que vai culminar o título dessa mensagem: descobrindo a vontade de Deus. Eu estava ali na porta ali com o Pablo, cadê o Pablo? Ah, estava aí, está lá atrás lá. Eu perguntei para o Pablo, qual que é a vontade de Deus, Pablo? Aí ele me respondeu a resposta dele. Aí ele falou, e qual que é, pastor? Eu falei, você vai ver agora na mensagem qual que é a vontade de Deus para nossas vidas. E quando a gente se depara com esse versículo de Efésios 5, capítulo 17, dizendo: portanto, não sejam insensatos, sem insensatez, sem razão, mas compreendam qual é a vontade do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é: qual é a vontade do Senhor? O que Deus quer de nós? O que Deus quer para nossas vidas? E se nós descobrirmos ao final dessa mensagem qual é a vontade do Senhor, será que eu tenho cumprido a vontade do Senhor? Será que eu tenho caminhado na vontade do Senhor? Então, eu queria que essas duas perguntas iniciais
eu queria que você guardasse para responder no final, retoricamente, claro, entre você e Deus, mas a vontade de Deus é um dos assuntos mais importantes na vida de um cristão. Porque sem eu compreender a vontade de Deus, eu vou viver uma vida sem propósito. Viver uma vida sem propósito é viver uma vida correndo atrás do próprio vento. É correr uma vida cristã, pelo menos, sem entender o que está fazendo. E diante disso, diante desse antemão, eu queria contar uma pequena parábola para você. Um certo jovem uma vez chegou para um sábio e disse para ele assim: qual que é a vontade de Deus? Aí esse sábio falou para ele, olhou, pensou, não tinha uma resposta pronta, apontou para uma árvore bonita, florida, e falou: a vontade de Deus é como aquela árvore. Aí o jovem, ficou confuso, sem compreender qual era a resposta dele. Como assim a vontade de Deus é como aquela árvore? Aí ele falou para o jovem o seguinte: aquela árvore ela não nasceu grande, florida e balançando e fazendo sombra sobre as pessoas. Ela começou com uma pequena semente. Essa pequena semente foi arada na terra, alguém chegou e regou, ou a chuva mesmo regou, ela se fez uma pequena planta, foi crescendo, por partes da sua vida, provavelmente passou pela poda, ela foi podada para que crescesse mais, mas não foi de ontem para hoje. E ele falou: a vontade do Senhor, eu até marquei, eu li isso num livro do Spurgeon, essa parábola não é minha, mas eu li no livro do Spurgeon, eu acho muito interessante, que ele diz assim como aquela árvore cresceu forte e saudável, ao longo dos anos, regada ao sol e chuva, você também precisa se desenvolver, amadurecer na presença de Deus. E assim como as folhas daquela árvore se movem no sabor do vento, você deve estar disposto a se mover segundo a vontade de Deus, mesmo que isso signifique mudanças e desafios em sua vida. A parábola, irmão, ela nos mostra, assim como uma árvore precisa de cuidados, de tempo, todo mundo sabe que uma árvore não se cresce da noite para o dia, todo mundo sabe que tem árvores que demoram até 1 ano para se tornar uma pequena árvore. E a nossa vida cristã, muitas das vezes, quando nós descobrimos a vontade do Senhor, sabemos que é necessário cultivar a vontade do Senhor, nós somos imediatistas, nós queremos chegar até a vontade do Senhor num pulo. E eu trouxe 5 pontos para você, para nós entendermos qual é a vontade do Senhor. Quando a gente lê a carta a Éfeso dizendo: compreendam qual é a vontade do Senhor. Se eu perguntar para cada um dos irmãos, falar: fulano, responde para mim, qual é a vontade do Senhor? Cada um de vocês vão ter uma resposta. Cada um de vocês terá uma forma de falar a vontade do Senhor, mas eu duvido que você tenha uma resposta fácil. Por que eu duvido que você tenha uma resposta fácil? Porque se você não seguir a Bíblia, você não vai compreender a vontade do Senhor. Quando nós dizemos vontade do Senhor, não é a sua vontade, ou o que você quer que Ele faça para você. É a vontade de Deus, é de um terceiro, de um outro, não é a sua vontade. Então não se trata do que você quer que Deus te faça, mas é o que se trata nessa mensagem de hoje, é o que Deus quer da gente. Então a vontade não pertence a tu, pertence a Deus. E o primeiro ponto é: a vontade de Deus está revelada na Bíblia. Vamos abrir comigo em 2 Timóteo 3,16, um capítulo bem conhecido, um versículo bem conhecido na Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Quando Paulo escreve ao Timóteo, o que eu posso ver nesse versículo é algo muito claro que nós cristãos deveríamos entender há muito tempo. Só que eu tenho visto que no decorrer da história da igreja, as Escrituras estão sendo deixadas de lado para nós seguirmos as nossas próprias vontades e falarmos: essa é a vontade de Deus. Aí eu pergunto para essas pessoas: com que base você fala que essa é a vontade de Deus? E por que eu coloquei o primeiro ponto, que a vontade de Deus é revelada na Bíblia? Porque se você não conhecer qual é a vontade de uma outra pessoa através da palavra dela, não se trata da vontade de Deus. Porque se você acha que essa é a vontade de Deus, é um achar seu. Não se trata da palavra de Deus. E quando eu vou a Timóteo, ele diz que toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.
E primeiro ele fala, ela é útil para te tirar do caminho mau, para te instruir, para te orientar, para te trazer de volta. Mas no versículo lá ele diz, é inspirado por Deus. Então, se você quiser, primeiro ponto, conhecer a vontade de Deus, você tem que partir do pressuposto inicial na sua vida, que a vontade de Deus se encontra nesse livro. A vontade de Deus não se encontra no que você acha que é a vontade de Deus. A vontade de Deus se encontra simplesmente nesse livro que você está nas mãos. Em Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É um versículo bastante conhecido que nós aprendemos lá na EBD. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que ele está dizendo? Num caminho obscuro, num caminho onde você não enxerga, a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é o que clareia a escuridão do caos da nossa vida, do caos da vida do homem, onde ele não consegue enxergar nada à sua frente. O que clareia e perpetua a vontade de Deus e perpetua qual é o caminho a ser seguido é a palavra de Deus. Quando o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, está dizendo que a tua palavra ilumina a escuridão da minha vida, que a tua palavra ilumina o que eu não conheço, o que eu não tenho certeza. Em Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais se passarão. Então eu comecei essa mensagem perguntando qual é a vontade de Deus, e comecei o primeiro ponto dizendo que a vontade de Deus ela é revelada na Bíblia. A Bíblia ela é a palavra de Deus, e é através dela que se revela para nós tudo o que precisamos saber sobre a vontade de Deus. Não é através do seu horóscopo, não é através do seu amigo, do seu vizinho, ou daquele irmãozinho que é cheio do poder, é através da palavra de Deus. Porque quando eu quero saber a vontade da irmã Leia, eu vou perguntar para a irmã Leia. Quando ela me falar a vontade dela, eu vou saber a vontade de um terceiro. Então a vontade dela é que eu seja assim. Mas quando se trata da vontade de Deus, eu pego a minha próprio entendimento, a minha própria experiência e falo: a vontade de Deus é essa. Mas será que essa vontade se encaixa na palavra de Deus? E quando a gente bate na mesma tecla dizendo só a Escritura, somente a Escritura, não fujam da Bíblia, eu estou dizendo para vocês, não fujam da palavra de Deus, porque aqui se cumpre a vontade dEle, porque é somente nas Escrituras que você se encontra a vontade dEle. O apóstolo Paulo, já cansei de citar esse versículo aqui, ele diz que ainda que um anjo do céu apareça aqui na igreja agora, e fala: o evangelho não é esse mais, agora é outro, eu vou apresentar para vocês outro evangelho. Ele fala: seja maldito. Não o escute, não dê ouvidos para ele, não saiba que esse anjo está dizendo, mesmo que ele faça cair fogo do céu. Como a palavra de Deus diz, né? Mesmo que o diabo deixe cair fogo do céu. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? O primeiro ponto dessa mensagem, para você saber a vontade de Deus, você tem que procurar na Bíblia. Procurar na palavra dele, porque essa é a palavra dele. Ainda que esse pastor que está aqui vos falando hoje sobre a vontade de Deus, quiser implementar sobre você uma vontade de Deus fora das Escrituras, não o escute-o. Simplesmente não dê ouvidos a ele e o repreenda. Porque a vontade de Deus não é a vontade do pastor da igreja. A vontade de Deus não é a vontade da liderança da igreja. A vontade de Deus é do Senhor. E ele se revela para nós através das Escrituras. E ele se revela para nós através da sua palavra. E toda vez que eu pego esse texto e falo assim: eu não vou seguir essa palavra porque... ou então interpreta de maneira errada, existe um versículo na Bíblia que diz assim: onde é o Espírito Santo há liberdade. Aí os irmãos, alguns irmãos de outras denominações interpretam de forma errônea. A liberdade que é falado ali não quer dizer que você possa fazer o que quiser. A mesma Bíblia que diz onde é o Espírito Santo há liberdade fala que o culto deve ser com ordem, decência e reverência. A mesma Bíblia. Então a liberdade que é pregado dessa forma está dizendo para você, para que você interprete de certa forma como é a vontade de Deus para a sua vida. Segundo ponto, a vontade de Deus, ela também é revelada pelo Espírito Santo. Vamos João 14:26, lá comigo, por favor. Evangelho de João 14, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus, o segundo ponto: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome,
Olha a segunda parte. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho vos dito. O que eu quero que você primeiro entenda? O Espírito Santo, ele é nosso guia, conselheiro. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele manifesta nas igrejas através do teu Espírito. Ele nos ajuda a entender a palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida. Dentro da teologia, a gente tem um formato que diz a inspiração de Deus. Existem pessoas que chegam aqui na frente e falam assim, hoje eu tive uma mensagem inspirada por Deus. Teve não, meu irmão, você teve uma mensagem iluminada. A inspiração se deu aos apóstolos e aos discípulos. Eles para se escrever a palavra de Deus, para trazer a palavra de Deus até nós. Quando Deus fala com você através da palavra, Deus está iluminando a sua mente através do Espírito Santo. Ele está iluminando você para que você possa entender a vontade de Deus, assim passar para o teu próximo. Então, a iluminação, através do Espírito Santo, podemos entender a vontade de Deus. Porque o primeiro ponto dessa mensagem é dizer que a vontade de Deus está clara aqui. Mas quando eu deixo para você assim, está clara, mas como eu faço para entender? Primeira coisa, peça ao Senhor, porque como diz aqui no Evangelho de João, ele está dizendo, vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Quando Jesus fez isso, quando Jesus entrega essa mensagem, ele está falando assim, o Espírito Santo continuará agindo na igreja, te lembrando da palavra de Deus, te lembrando qual é a vontade de Deus e qual é a vontade do Senhor. Em Romanos 8, versículo 14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou ler novamente, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para entender a vontade do Senhor, primeiro ponto que eu falei, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é entender que a mensagem dele se encontra aqui. Segundo ponto, que a gente precisa do Espírito Santo para nos guiar, nos orientar e nos informar qual é a vontade dele. Você acha que nós fechamos os olhos aqui para orar e a gente fala ao vento ou ao livro da Bíblia? A gente fala ao Espírito Santo, que está no meio de nós. E o Espírito Santo, a gente crê que ele está aqui no meio de nós, não porque eu senti um arrepio ou um frio na espinha, mas porque ele disse que estaria através da palavra. E é por isso que eu confio que ele está aqui. E é por isso que eu confio que ele está aí sondando os seus corações, te convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Porque eu aprendi a vontade de Deus e a função do Espírito Santo na palavra de Deus. Eu aprendi que ele estaria aqui. Agora, se eu virar para você, o Espírito Santo está nesse lugar, porque está um calorão. Vontade minha. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver o que eu digo. Muitos de nós, às vezes, confunde a vontade e a presença do Espírito Santo com formas sobrenaturais de culto. A presença do Espírito Santo está aqui. Quando nós falamos que você tem a reverência, tem um versículo na Bíblia quando Deus fala para Moisés, né? Na sarça ardente, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar onde você pisa é santo. É claro que esse é outro contexto, é outra história, mas quando se trata em cultuar ao Senhor, você vem até a igreja, a gente trata a igreja como se não fosse nada. Quando nós falamos culto, nós estamos entregando a Deus uma forma de adoração. E se a minha forma de adoração não tem reverência, não tem amor à vontade e à palavra de Deus, quer dizer que eu não estou cumprindo a palavra de Deus. Eu não estou cumprindo a vontade dele. Ainda que aquilo me faça bem, ainda que aquilo me faça interessante aos olhos das pessoas. Se você for hoje, não sei se muitos irmãos gostam, num show de um cantor que você gosta, você vai se sentir bem lá, porque é uma música, é uma arte que vai trazer coisas boas aos seus ouvidos. Aí você vai sair de lá feliz. Só que as igrejas estão esquecendo para que vieram ao mundo, para que Cristo trouxe a instituição dele. Primeiro ponto que eu queria que vocês entenderem, a instituição igreja está aqui para promover a vontade de Deus. E se nós estamos aqui para promover a vontade de Deus, eu não estou preocupado se você vai sair daqui feliz ou não. Eu estou preocupado se você vai sair daqui cheio do temor de Deus e lutando contra o pecado e santificando-se diante da vontade de Cristo. Eu não estou nem um pouquinho preocupado se a sua felicidade vai estar muito bem no culto. Claro que eu não estou querendo que você fique triste. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a minha missão principal é que o Evangelho ataque diretamente o pecado que te afasta de Deus e que vai contra a vontade de Deus. Essa é a minha maior preocupação como pastor e líder dessa igreja. Que você seja realmente alcançado pelo Evangelho e entenda qual é a vontade de Deus para a minha vida. Terceiro ponto. A vontade de Deus ela é revelada através da comunhão com os cristãos.
com os irmãos. Deus nos deu a igreja para nos ajudar a discernir a sua vontade. A igreja é as duas instituições que Deus criou, foi família e igreja. E igreja também é criada por Deus. E no versículo de 1 João, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: os que guardam na palavra e nele verdadeiramente têm sido aperfeiçoados, o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Aqui ele está dizendo sobre aquele que se guarda na palavra, que tem sido aperfeiçoado, aperfeiçoamento aquele que está evoluindo, que está melhorando a cada dia na palavra de Deus. E em Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que Provérbios está dizendo? Quando ele faz um exemplo, que um ferro afia o outro, não sei se já vocês viram, eu não tenho muita experiência com faca, esse tipo de coisa, mas quando você vai fazer uma faca, é um ferro afiando o outro, dá aqueles atritos, e dá fogo, e é uma dificuldade só se afiar um outro. Só que um ferro sem afiar, ele não serve para nada. Ele é um ferro grosso. E esse que o versículo de Provérbios está dizendo: assim como um ferro afia o outro, assim o homem afia o seu companheiro. Quando nós estamos em comunhão, atrito, assim como um ferro batendo no outro. Mas quando há atrito para a vontade de Deus, eu vou transformar você e você vai me transformar em uma faca afiada. O que o versículo está dizendo? Nós vivemos em comunhão, vamos ter atrito, vamos ter problemas, mas a vontade de Deus é que continuemos juntos, que continuamos suportando uns aos outros, que continuamos perseverando até a sua volta, para que assim vivamos em comunhão. Eu sei, irmãos, que é difícil demais, às vezes, conviver com muitas pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas de formas diferentes, de jeitos diferentes, e muitas das vezes a gente quer afastar. Mas a igreja é uma das instituições que eu mais gosto na terra, porque é na igreja que eu aprendi muitas coisas. É na igreja que eu aprendi, desde a minha meninice, que roubar era pecado antes mesmo de saber que era crime. Foi na igreja que eu aprendi que mentir era pecado antes mesmo de saber que era errado fazer isso com os meus pais, com minha mãe. Foi na igreja que eu aprendi, ou seja, a igreja ensina valores a nós desde criança. Ela ensina valores que vêm do cristianismo. E existem versículos na Bíblia que diz que as portas do inferno não resistirão contra a igreja, diz assim, do Senhor. E quando se diz a isso, irmãos, eu quero tratar para você um assunto. A igreja é a maior ameaça que esse mundo onde o maligno impera, onde o diabo domina, contra a maldade, contra o pecado. Só que o que me assusta é que a igreja, em vez de combatê-los, estão ficando iguaizinhos a eles. A igreja está cada dia mais parecida com o mundo. A igreja está cada dia deixando de ouvir os dois primeiros pontos, que é o Espírito Santo e a palavra de Deus, para simplesmente trazer um clube de domingo para vocês. Um clube de domingo para vocês, quando eu falo que a igreja é o terceiro ponto, que através dela nós podemos entender a vontade de Deus para nossas vidas. Foi na igreja que eu aprendi a escola bíblica dominical, foi na igreja que eu aprendi que eu não devo cantar na frente, porque eu não sei cantar. Foi na igreja que eu aprendi muitas coisas diferentes. E a igreja me ensinou muitas coisas da minha vida. Mas também eu sofri demais na igreja. Se eu virar para vocês, a igreja é só flores, né? Não, meu irmão. Já tive problemas com irmãos na igreja, já tive problemas com irmãs na igreja, já tive problemas. E a igreja tem problemas. Mas é a vontade de Deus que estejamos juntos, que vençamos as nossas barreiras uns com os outros, para que possamos proclamar a sua vontade em vez da nossa. É por isso que ele fala que a nossa vontade é que nós diminuímos e que ele cresça. Não é o que o pastor Samuel quer para vocês. Qual é a vontade de Deus para a Vila Esportiva? Essa foi a minha oração a semana inteira. Falei, Senhor, qual que é a sua vontade para a Vila Esportiva? Me mostra, me fala através da tua palavra, me mostra qual que o Senhor quer para aquela igreja, para aquela pequena igreja em Vespasiano, Senhor. Porque eu não quero seguir a vontade do pastor Samuel, ou o projeto do pastor Samuel. Eu quero que o projeto de Deus, que ele me use para cumpri-lo, mas de acordo com a vontade dele, e que seja cumprida a vontade dele, essa igreja. Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui fala da igreja primitiva. Perseveraram. Esse versículo é muito importante quando se fala de igreja. Porque, além de estar falando que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Está dizendo aqui, alto e bem claro, que a perseverança é a chave para que você continue
entendendo a vontade de Deus na igreja. A continuidade, a não parar, a não deixar para trás tudo que você ouviu, que você foi machucado, que te entristeceram, é simplesmente esquecer e falar, daqui para frente eu vou continuar. E se me machucarem de novo, eu vou continuar continuando, porque a minha vontade é que eu cumpra a vontade de Deus, não que eu tenha que ser honrado nesse meio. Ainda que você passe 30 anos numa igreja onde você esteja com problemas, ore a Deus para que você vença e entenda que a vontade dele tem que ser cumprida. Irmãos, os mártires, os grandes cristãos bíblicos que a gente lê todo domingo, todo final de semana, se você disser para mim que qualquer um deles tiveram vida boa quando entraram para Cristo, eu falo para você, quem? Qual deles? Se eles até morreram, assassinados pelo nome de Jesus. Paulo, tadinho. Paulo, se fosse nos dias de hoje, nós ia falar, não, esse homem aí tem uma ficha criminal enorme. Onde ele passa, ele vai preso? Esse cara aí... E hoje nós estamos lendo um homem que tinha uma ficha, uma extensa ficha de crimes para a comunidade romana e para todas as outras comunidades. Só que ele entendia qual era a vontade de Deus, mesmo quando o mundo dizia que essa não era a vontade do mundo. Não pregue o evangelho desse Deus, não pregue o evangelho, não fale de Deus. Mas Paulo vivia na cadeia. Paulo morreu decapitado. E nós, às vezes, então, na vontade de Deus nos pede, não, faça tal coisa. Ah, não, Senhor, isso não está me fazendo bem. Isso, você já reparou quão frouxos os crentes de hoje ficaram? Muita gente abre a boca para dizer, eu sou discípulo de Jesus. Primeira tempestade, ele pula do barco, mas não é igual Pedro, não, ele pula e dá a linha. É a síndrome de Jonas, né? Quer fugir, quer correr. E quando eu falo que o terceiro ponto dessa mensagem, que a vontade de Deus é revelada através da comunhão com os outros cristãos, eu trago para vocês Romanos 12, versículo 4 e 5, dizendo, porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro ligados a todos aos outros. Cristo fala que a igreja é como se fosse um corpo. Todo mundo tem a sua função na igreja. Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja. Imagina aí na igreja se todo mundo fosse pregador. Todo mundo viesse aqui para frente, vamos pregar todo mundo junto. Vamos orar todo mundo junto. Se na igreja fosse todo mundo tocador, aí na hora de tocar o louvor, o você ia ter que arrumar instrumento para todo mundo aqui. Todo mundo tem a sua função na igreja. E não existe função melhor do que outra função. É isso que você tem que entender. Você está aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E se a vontade de Deus não foi cumprida na sua função na igreja, quer dizer que você fracassou como membro dessa igreja. Porque toda vez, irmãos, que eu trago a minha vontade pessoal e coloco na vontade de Deus e falo assim, essa é a vontade de Deus, porque Deus fala lá e começa a pegar versículos isolados e trazer, e até essa... Você já reparou que os crentes, quando vão ser corrigidos pelo pastor, por algum irmão da igreja que tem a probabilidade de corrigir, vai falar, Claudineia, virar para você aqui e falar que Deus não gosta muito disso, não. Aí a pessoa que é crente em Jesus também, ela em vez de reconhecer o seu erro, falando, realmente eu errei, ela te ataca com outro versículo. Aí fica aquela guerra de versículos, né? Oh, não, mas a Bíblia também diz, mas não sei o quê. Irmãos, isso só faz nos afastarmos, só faz nós tornarmos uma igreja cada dia mais distante do outro, mais distante de todas as coisas. Hebreus 10, versículo 24 e 25, diz assim, consideremos-nos também uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos mutuamente. Esse versículo fecha esse terceiro ponto, dizendo, consideremos também uns aos outros, ou seja, cuide um dos outros, cuide do corpo do Senhor, e dizendo que para que estimulamos o amor e as boas obras, não deixemos de nos reunir. Temos que nos reunir, temos que congregar, irmãos. Não existe evangelho de Cristo sem igreja, sem reunião dos santos do Senhor, para que as boas novas sejam praticadas. Quarto ponto, a vontade de Deus é revelada através das circunstâncias. Quero que você entenda. Deus muitas vezes usa circunstâncias em nossas vidas para nos guiar à sua vontade. Quando estamos enfrentando uma decisão difícil, devemos estar atentos às portas que Deus
abre portas e ele mesmo fecha. Deus pode usar circunstâncias para nos levar ao caminho que ele quer que sigamos. Em Provérbios 16, versículo 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quando você ora, você está buscando vontade de Deus, e você fala: Senhor, me responda, e Deus te responde. As circunstâncias da resposta de Deus também traz a você a vontade de Deus. Não estou dizendo para você que Deus não te responde, só te responde quando Ele quer. Está falando, no momento certo, as circunstâncias vai trazer você de volta à vontade do Senhor. Como assim, pastor, você quer dizer? Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados ao seu propósito, quer dizer que Deus, dependente da circunstância que eu vivo, Ele vai demonstrar a sua vontade através da vida que eu levo. A vida que eu levo, às vezes, muda da noite para o dia. É Deus falando com você, meu irmão. É Deus mostrando para você. Eu lembro uma vez, quando eu era pastor de jovens, a jovenzinha, ela tinha mania de pegar a Bíblia e falar assim: Senhor, fala comigo, Deus, não sei o que, abrir a Bíblia e lia. Aí, Senhor, fala comigo, Deus, abrir a Bíblia e lia. Aí uma vez eu falei com ela, eu falei: ô fulana, por que você está meio chateada? Não, porque eu abri a Bíblia lá, pedi para Deus me responder sobre o meu namorado lá, ele abriu em Jó. Eu falei: tem tudo a ver, né? Jó com o seu namorado. Não, mas ainda vou entender a vontade de Deus. Eu tentei explicá-la que não é assim que funciona. Porque nós espiritualizamos as coisas demais. Como assim, pastor? Você está falando que não deve se espiritualizar? Não, você deve ser sensato, irmão. Sensato. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você quer a resposta de Deus? Ajoelhe no seu quarto e ore. Busque do Senhor, fala: Senhor, me responda. Me responda através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, através da tua igreja, ou através das circunstâncias ao meu redor. Faça que as circunstâncias seja de acordo com a resposta do Senhor. E quando as circunstâncias dizem não, aí eu fico chateado. Mas Deus, se eu te pedir, eu falei para o Senhor que eu queria fazer tal coisa, e o Senhor disse não. Em Provérbios 20, 24 diz assim: os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu próprio caminho? O autor de Provérbios, quando diz em Salomão, que os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor, e como podem, pois, os homens entender o seu próprio caminho? Ele está dizendo assim: nós somos dirigidos pelo Senhor. Então você não tem controle do seu próprio caminho. Você não tem controle do Senhor. Eu sei, irmãos, que muitas das vezes, nós, principalmente na juventude é assim, a gente se acha que a gente é imortal, porque eu ainda sou jovem, tá? Então a gente acha que nunca vai acontecer nada de mal conosco. Então eu posso brincar, posso sair, posso curtir, e acha que sempre vai ter o amanhã. Eu sempre acho que vai ter o amanhã. E isso também não acontece só na juventude, acontece com algumas pessoas na vida. A gente acha que nunca vai ter um fim na nossa vida, que nunca vai ter o the end, o final. E esse dia chega para todo mundo. E eu não quero fazer para você uma mensagem sensacionalista, dizendo que você tem que preocupar. Mas o tempo que Deus designou para você aqui na terra, ele já está descrito. Como assim, pastor? Desde a fundação do mundo, a Bíblia diz que ele já sabe quem é você, já sabe, ele fala lá no profeta, que quando você estava no ventre da sua mãe, já sabia que era você, já te dei pela nação para os profetas, antes de Jesus nascer, ele predizeu a vinda de Jesus, e o Senhor sabia, desde o começo até o fim. Então, só Deus sabe qual é o fim da sua vida. E esse fim da sua vida, você vai chegar lá e falar: nossa, minha vida passou tão rápido. O que eu quero dizer para você? Hoje é dia de mudança. Não amanhã, não depois, não semana que vem, é hoje. O Senhor te chamou hoje para que você venha entender a vontade de Deus para a sua vida e mudar a sua vida hoje. Obrigado, Pablo. O pastor bebe água ao camelo, né? É bom que eu não vou operar mais de pedra nos rins. Então, quando eu falo para você e trago a ideia que os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor, eu estou falando: deixe-se guiar pelo Senhor hoje, não amanhã. Eu lembro quando eu fui entrar na faculdade, primeira faculdade que eu fazia de sistema de informação, aí eu trabalhava de manhã até meio-dia dando aula de informática, eu trabalhava de tarde na BH Trans, eu era atendente de telemarketing,
eu ia para a faculdade e voltava da faculdade e ia entregar pizza. Então eu dormia 2, 3 horas por noite. E isso era terrível e às vezes na semana eu ficava assim exausto. E no final de semana eu estava na liderança da juventude da igreja. Então eu quase não dormia, minha vida sempre foi assim corrida. E eu falava com o pastor, eu estou exausto, eu estou cansado, eu não sei mais qual é a vontade de Deus. Aí ele lembra que o pastor Vandeci, com toda a sabedoria dele sempre, ele falou assim, ó, a vontade de Deus é que você cumpra o propósito dele, e as outras coisas demais vão ser acrescentadas. Eu falei, pastor, mas você está falando para me largar os meus 3 empregos, como é que eu vou pagar a faculdade? Eu não tenho dinheiro, pastor. Era tudo subemprego, eu trabalhava metade em um, metade no outro, metade no outro, era tudo subemprego. Então juntava os 3, dava R$1.500. Então, não dava nada. Aí eu falei, pastor, o que eu faço? Eu não sei, eu estou cansado, eu estou exausto. E eu acho que eu vou largar a igreja para me descansar. Aí ele falou, esse é o seu pior problema. O pastor Vandeci me aconselhando. Ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Porque eu estou cansado, pastor. Vou largar o emprego, vou deixar de comer. Aí ele falou, você tem que fazer a sua escolha. Confia em Deus ou não confia no Senhor. Não estou dizendo para você largar seu emprego não, viu, meu irmão? Estou dizendo isso não. Isso foi minha experiência com Deus. Aí eu falei, verdade. Fui para casa pensar, meditar. Fiquei assim, em crise. Falei, como é que eu vou fazer? Eu não quero parar minha faculdade. Eu quero continuar, eu quero formar. E se eu não parar a faculdade, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, me responda. Me responda através das circunstâncias, me responda através do que o Senhor tem para mim. E na mesma semana, irmãos, na mesma semana, o meu chefe da pizzaria me mandou embora, que falou que eu estava cochilando em cima da moto. Eu fui embora bravo para casa. Falei, meu Deus do céu, tá vendo? Peço uma resposta e o homem me manda embora. Aí cheguei em casa, comecei a orar, falei, a resposta está aí. A resposta de Deus é essa, que se fosse para mim pedir conta, eu não ia pedir. Aí eu fui, beleza, continuei mantendo. Aí mesmo assim, voltei a reclamar, meus 2 empregos. Falei, Senhor, os 2 empregos não estão dando para pagar a faculdade. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí, de repente, uma empresa muito boa, uma empresa me ofereceu um emprego de 8 da manhã às 5 da tarde, ganhando quase 3 vezes mais que eu ganhava nos 2. Aí eu falei, Senhor, obrigado pela resposta. Eu fui correndo, continuei a faculdade, continuei trabalhando. E, lógico que contando assim, parece uma coisa simples e foi rápido, mas foi doloroso demais, irmão. Foi difícil escolher, foi difícil fazer a vontade de Deus naqueles momentos, porque a nossa segurança de ter aqueles empregos, de manter os boletos da faculdade pago, de manter o meu sonho vivo, era muito forte dentro de mim. Eu queria ter aquilo, e eu falava, se eu perder isso, eu não vou ter aquilo. E Deus, quando eu orei para Ele, falei, Senhor, me ajuda a mudar. Aí quando eu fui mandado embora da pizzaria, eu fiquei chateado, fiquei entristecido, e mesmo pedindo a Deus para mudar a minha vida. E por isso que eu falo com vocês, Deus também te responde, através das circunstâncias. Às vezes tem provas na sua vida que parecem provas, mas são bênçãos. São Deus cuidando de você, porque lá na frente Ele sabe o que é melhor para você. 5º e último ponto, meu irmão. A vontade de Deus é revelada através da nossa obediência. Finalmente, Deus nos chama para sermos obedientes a Ele. Quando obedecermos a Deus, mesmo que não compreendemos totalmente a sua vontade, Ele nos guia e nos direciona. João 14, versículo 15, diz, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Lucas 4:11 diz, portanto, qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E 1 João 3, versículo 24 diz, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 5ª e última vontade, para você reconhecer a vontade de Deus, obedeça-o. Obedeça a vontade de Deus, obedeça o que o Senhor tem para a sua vida, obedeça os seus mandamentos, obedeça o que Ele tem para você. Obediência é a chave principal para que você viva uma vida cristã realmente genuína. É difícil demais, pastor, obedecer, demais da conta. É por isso que o cristianismo, muitas das vezes, é mal interpretado para as pessoas que não conhecem. Nas minhas redes sociais tem aquele famoso versículo que eu sempre cito aqui, né? A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Mas tem a parte B desse versículo. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Obediência, quando Cristo te pede para se tornar uma vida santa, é a chave de um dos motivos principais para você entender a vontade de Deus. Ah, pastor, e quando a obediência de Deus
não está clara para mim. O que eu devo obedecer? Quando você cumprir os outros 4 pontos, não tem como a obediência não ficar clara. Vamos lembrar os pontos. Primeiro, a vontade de Deus está revelada na Bíblia. Segundo, a vontade de Deus é revelada através do Espírito Santo. Terceiro, a vontade de Deus é revelada na comunhão entre os irmãos na igreja. Quarta, a vontade de Deus é revelada através da circunstância. E quinta e último, a vontade de Deus é revelada através da nossa obediência. 1 João 3,24. Acabei de ler. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Deus está falando, se você guarda os mandamentos, você está em Deus e Ele está em você. É uma sincronia. Então você está obedecendo a Deus e Ele está cuidando de você. E a parte B desse versículo diz, e nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que Ele mesmo nos tem dado. O Espírito Santo está em você, irmão, obedeça. Se você realmente é templo do Espírito Santo, obedeça. Se você realmente quer seguir a Jesus Cristo, obedeça. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem obediência. Ou você vai ser um mero evangélico, como diz aí fora. Você vai ser apenas um frequentador da religião evangélica. Isso não é evangelho. Isso é evangelicalismo. O evangelicalismo traz você para uma posição perigosa, porque você está dentro de uma bolha e acha que está fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela se relata através dos 5 pontos que eu falo para você, e o primeiro que eu disse está aqui, ó. Essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus, e não existe mais nenhuma outra. Para nós concluirmos, irmãos, para a gente não passar muito tempo, já 9:1, queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Mateus 18, versículo 20. Versículo bastante conhecido em nosso meio. Mateus 18, versículo 20, diz assim, porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quantas pessoas tem aqui, irmãos? Tem mais de 2 ou 3, não tem? E ele disse através da onde que ele estaria aqui? Da palavra dele. Então eu volto ao primeiro ponto. Quer saber a vontade de Deus? Engula este livro. Ore ao Espírito Santo. Ore, se relaciona. Busque de Deus todos os dias. Aí você vai saber a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus na sua vida não está nas mãos do pastor em botar a mão na sua cabeça para orar. A vontade de Deus não está no Vale do Sal, que eu vou falar, vamos fazer um Vale do Sal aqui na igreja. Isso é uma metáfora, viu, irmãos? Não vamos fazer. Vamos fazer o Vale do Sal aqui na igreja, trazer todo mundo e orar. A vontade de Deus não está nas bizarrices gospel que você vê por aí. A vontade de Deus está neste livro. E o último ponto que eu falei é obedeça-o. E esse versículo eu quero terminar com vocês. Diz bem claro, através da palavra dele, onde estiver 2 ou 3, ali eu estaria. Você tem livre acesso a Deus. Você não precisa nem do pastor para orar a Deus. Você não precisa de ninguém da diretoria da igreja para orar ao Senhor. Ele está aqui nesse momento. Eu creio na sua presença nesse momento, porque ele disse que estaria aqui. Então eu creio que o Senhor está aqui. Que Deus assim os abençoe, te oriente e que possamos fazer a vontade de Deus. Queria convidar a equipe de louvor aqui para a gente fazer o momento da ceia do Senhor. Enquanto a equipe de louvor está trazendo